Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Espiritual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Alexandre com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Elisete e Alexandre. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Alexandre para conduzir a prece inicial. Deus de todo amor, justiça e sabedoria, divino amigo e mestre Jesus, estamos novamente reunidos a fim de estudarmos o teu Evangelho de luz, por meio das palavras amigas e generosas do benfeitor Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Que possamos, todos nós, abstrair o máximo do conteúdo estudado com as bênçãos e inspirações da espiritualidade amiga. Que as vibrações positivas e curadoras que emanam do Mestre Jesus possam nos alcançar a todos neste momento. Esteja conosco, Mestre. Que Deus nos permita iniciar nossos trabalhos. Graças a Deus. A nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 127, o teu dom. Não despreze o dom que há em ti. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é um dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte, há insopitável ansiedade por recolher os dons do céu, sem nenhuma disposição sincera espalhá-los em benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é obra extensa do Cristo, dentro da qual cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que lhes foi concedida, no agradecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos às mãos ociosas que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser o intermediário do mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização do celeste desígnio. Não se aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspira pela a comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Esse capítulo 127 do livro de Luz, ele comenta a importância do dom que há em cada indivíduo. A partir das orientações de Paulo na Epístola a Timóteo,
não despreze o dom que há em ti. A reflexão vai girar em torno da valorização dos talentos e capacidade que cada ser humano carrega e da necessidade de colocá-las a serviço do bem. Paulo fala do dom como instrumento divino em sua recomendação. Não se refere apenas aos dons mediúnicos ou espirituais em sentido restrito, mas a todas as capacidades e talentos que o ser humano recebe. Emmanuel reforça essa visão ao lembrar que, em todas as áreas de atuação na Terra, há dons que devem ser usados para o bem coletivo. O dom é uma dádiva do Criador, conferida ao Espírito de acordo com suas necessidades e com a possibilidade de contribuir para a obra divina. Quando Paulo fala sobre não desprezar o dom, ele se refere à importância de reconhecer e valorizar as habilidades pessoais. Muitas vezes na jornada da vida, o ser humano tende a subestimar o que tem, seja por falta de autoconhecimento ou pela comparação com os dons alheios. No entanto, Emmanuel enfatiza que cada pessoa possui uma particularidade de serviço dentro do plano maior do Cristo e que essa particularidade ela deve ser exercida com dedicação e responsabilidade. Emmanuel também destaca que muitos companheiros, especialmente no campo da mediunidade, se deixam dominar pela nociva inquietação, ao se preocupar excessivamente com a obtenção de novos dons espirituais. O que ele adverte é que não devemos ansiar por receber mais do que aquilo que já temos, sem antes utilizar devidamente o que já nos foi dado. Em outras palavras, o espírito deve aprender a trabalhar com os dons que possui, antes de pleitear novas concessões divinas. Aqui, Emmanuel, ele introduz uma crítica à ansiedade moderna, que não é apenas uma característica da nossa era, mas que já existia no tempo de Paulo. Essa busca incessante por novas experiências espirituais, por novos dons, sem que haja disposição sincera de utilizá-los em benefício ao próximo, e revelam a falta de compreensão do verdadeiro propósito das capacidades que Deus nos concede. Outro ponto abordado por Emmanuel é a natureza não mecânica dos dons espirituais, diferente de objeto físico que, uma vez adquiridos, permanece em nossas mãos. Os dons espirituais precisam ser cultivados, aplicados e compartilhados para que possam florescer, gerar frutos. Ele observa que muitos buscam recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los. Essa metáfora revela que o dom não é o fim em si mesmo, deve ser colocado em prática, especialmente no campo do serviço ao próximo, que é o eixo central dos ensinamentos cristãos. Dentro das perspectivas espírita, o trabalho e a caridade são indissociáveis. O dom que cada ser humano possui deve ser utilizado não para alimentar vaidades ou egos, mas para servir à coletividade. Emmanuel nos faz um convite a compreender as obrigações fundamentais do trabalho do bem. Lembrando que o verdadeiro intercâmbio com o plano espiritual não depende apenas dos fenômenos mediúnicos, mas, sobretudo, do cumprimento da nossa missão como trabalhadores do Cristo na Terra. É importante, meus irmãos, destacarmos que o serviço ao próximo pode ser realizado em qualquer área da vida. Muitas vezes, as pessoas acreditam que apenas os dons ostensivos, como o da mediunidade, têm valor no campo espiritual. Não é tanto. Emmanuel reforça que todo e qualquer trabalho realizado com amor, dedicação e caridade é uma forma de exercitar o dom divino que há em nós. Gratidão.
refletindo o capítulo 127 do livro Vinha de Luz, o teu dom. Não desprezes o dom que há em ti. Então vamos refletir, né? Não desprezar o dom que há em nós. Emmanuel aqui nos chama para refletir sobre o nosso papel neste plano. Todos nós, sem exceção, todos nós temos um dom e a vida sempre nos mostra a nossa capacidade. Quando surgem as necessidades na nossa vida e a dos nossos irmãos de caminhada. Então devemos sempre ficarmos atentos aos sinais, aos chamados para o trabalho do bem. Emmanuel nos alerta que não é somente para os espíritas médiuns, e sim para todos nós, todos os trabalhadores que são chamados para trabalhar em prol da humanidade. E que não adianta termos mediunidade e não sabermos usar isso, servir ao próximo. Mas não é um trabalho somente para os médiuns. Nós todos podemos nos tornar um trabalhador do Cristo. Devemos ser gratos por tudo que nós recebemos e retribuirmos isso aplicando na vida do nosso próximo, daquele irmão que nos acompanha nessa caminhada terrena. E tem muitas maneiras de ajudar. A caridade é o caminho, a caridade de amor, a caridade de doação do nosso tempo, dos nossos ouvidos, dos nossos abraços. E fazer algo para o nosso irmão em necessidade não é somente dar esmolas. Nossos irmãos que necessitam, têm as suas necessidades físicas e espirituais. Então, é uma forma de nós agradecermos todas as bênçãos que nós recebemos do nosso Pai amado. Enquanto nós escolhermos ficar sentados, acomodados e deixar para os outros fazerem aquilo que seria para nós, aquilo que nós podemos fazer. No caso, a gente está passando essa tarefa para o próximo, sendo que essa tarefa é nossa. Nós que estamos em dívida com o nosso Pai, que nos dá tanto, portanto, pouco nós retribuímos, pouco nós fazemos a nossa parte. Então vamos mudar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas escolhas para o bem. Vamos mudar a nossa vida e a vida do nosso próximo. Vamos aceitar esse chamado e vamos nos prepararmos para o trabalho do bem. Emmanuel nos fala no final do texto que para não nos afligir, então não te aflijas, portanto, se ainda não recebestes a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomenônico. Isso quer dizer, não vamos ficar esperando descobrirmos se somos médios ou não. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra.
e temos o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Então, gente, vamos refletir muito nesse texto. Esse texto é muito bom, muito importante, porque mostra que todos nós, todos, sem exceção, podemos fazer algo por nossos irmãos. Somos capazes e precisamos fazer isso, porque isso faz bem para nós também. Uma luz que a gente acende na vida do outro ilumina toda a nossa vida. Que Deus abençoe a todos e uma boa reflexão. Bom, o benfeitor, Emmanuel, nos lembra que o Espiritismo é, de alguma maneira, a fé cristã reorganizada e rediviva, acessível a todos. Porém, mesmo com essa essência, né, dessa forma, no movimento espírita atual, ainda há aqueles que se deixam dominar por inquietações, por dúvidas. E sob essa perspectiva, o autor espiritual nos aponta as dificuldades que envolvem a mediunidade, especialmente no que diz respeito à maneira que é utilizada a mediunidade. Ele destaca que esse dom, e esse dom aqui é entre aspas, de que Paulo fala na Bíblia e que Emmanuel utiliza de maneira brilhante para desenvolver o capítulo, não deve ser tratado de forma mecânica, ou seja, de maneira fria, sem que a fraternidade, a caridade seja colocada como prioridade. Agir assim é ignorar o verdadeiro propósito dessa oportunidade divina de aprendizado. E o alerta aqui é para que possamos compartilhar as bênçãos recebidas, principalmente através dessa habilidade psíquica, no campo do serviço ao próximo, sempre guiados pela caridade e pelo amor, como uma dádiva divina para todos. Emmanuel também nos lembra que as experiências na vida física são um vasto campo de trabalho que o Mestre Jesus, como nosso governador planetário, usa para nos ensinar a servir. No nosso dia a dia, cada um de nós tem a chance, tem a oportunidade sublime de servir. E por isso é fundamental que aproveitemos essas chances, essas oportunidades de trabalho para espalhar a luz do Mestre, beneficiando o próximo e promovendo o crescimento e a paz, que são tão necessários nos dias de hoje. O amigo espiritual afirma ainda que é inútil e pouco proveitoso capacitar novos servidores que provavelmente deixarão de usar os recursos recebidos, comparando-os a enxadas enferrujadas. No entanto, podemos ser portadores da graça de Jesus em qualquer lugar. Basta que nos coloquemos como trabalhadores e aprendizes do bem, empenhados em realizar a vontade divina. Por fim, ele nos conforta dizendo que não devemos nos preocupar se não desenvolvermos o dom da comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Mesmo assim, como espíritos imortais que somos, temporariamente vivendo neste orbe, temos a oportunidade de usar os recursos que já possuímos para servir ao próximo. E para concluir, é importante lembrar uma frase inspiradora da poeta Natália Vig. Abre aspas. A maior mediunidade que o homem pode desenvolver
é a capacidade de amar. Fecha aspas. Muita paz e muita luz a todos. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas, os fluidos astrais, vitais e espirituais a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Agradecemos aos nossos mentores e irmãos espirituais pela oportunidade do estudo de hoje, que possamos entrar em sintonia com o alto, para que os nossos dons sejam aprimorados, colocados a serviço do crescimento espiritual, que possamos valorizar o que temos de bom, confiando em si e no alto. Que a luz desse Evangelho envolva todos, clareando as mentes e direcionando os nossos dons para a prática da caridade. Rogamos ao nosso Mestre Jesus, paz e harmonia para todos que conectaram conosco. E mais uma vez, encerramos nossos estudos. Que assim seja, damos graças a Deus.